Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para continuar no nosso projeto da leitura bíblica. Hoje vamos finalizar aí mais um livro da Bíblia, graças a Deus. Hoje nós vamos finalizar com o livro de Jó. Nós vamos ler do capítulo 38 até o capítulo 42, beleza? Então já vamos dar início aqui. A gente viu só falando um pouquinho, né, do início aqui da história do livro de Jó. A gente viu ali que Jó era um homem que ele tinha muitas coisas, era um homem relativamente muito rico. Ele tinha ali vários animais, tanto ovelhas como alguns bois, até mesmo tinha vários filhos. Então digamos que ele era um homem cheio de riqueza, e ele era um homem justo, era um homem que buscava sempre seguir no caminho do Senhor. Porém um dia ele veio a perder todas as coisas, e ele ficou ali por muitas vezes questionando por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele. Um homem que sempre buscou estar próximo de Deus, sempre fazer as vontades de Deus, por que aquilo estava acontecendo com ele? E por muitas vezes ele quis colocar as suas próprias convicções, as suas próprias razões diante de Deus. E ele estava aqui cometendo um pecado muito grave, pois a gente não pode se esquecer de que Deus, ele que é o dono das coisas, não o homem. Não é nós que decidimos aquilo que vamos colocar de vontade na nossa vida, no nosso redor. Não somos pelas nossas próprias forças que as coisas acontecem, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que é dono de todas as coisas, que ele quer nos usar como um instrumento. Então, aqui nesse momento agora nós vamos ver que Deus vai começar a demonstrar para Jó, vai começar a falar com Jó aqui por que aquilo estava acontecendo, e mostrar para Jó que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus o homem não vale nada. Então vamos iniciar aqui no capítulo 38. Então Javé, do meio da tempestade, respondeu a Jó e disse: Quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Se você é um homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá. Eu trouxe aqui já de início a explicação do capítulo 38, que é bem interessante, que diz assim pra gente. Jó havia pedido insistentemente uma audiência com Deus, para lhe fazer muitas perguntas e rebater suas acusações. Por fim, a resposta veio. A tempestade, sinal grandioso da natureza, é um elemento das manifestações divinas. Aqui, ela pode ser entendida como um símbolo da situação desesperadora de Jó. É de dentro do sofrimento que Deus lhe vai falar, mas, curiosamente, nada lhe responde. Pelo contrário, traz outras perguntas, ou seja, Deus traz ali até outros questionamentos para que Jó reflita sobre tudo aquilo que Deus estava querendo fazer na vida dele. O encontro com Deus é sempre um desafio para o homem. Trata-se de Javé, o Deus do êxodo e da aliança, aquele que liberta e quer ser aliado do homem. Esse é o desafio fundamental, e a melhor defesa consiste em aceitar esse convite e aliança inteiro. Deus vai aqui de encontro com Jó, mas não com as respostas já em mão, mas sim vai questionando a Jó para que ele entenda tudo aquilo que Deus queria falar com ele. Quer ver? Preste bastante atenção. Versículo 4. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem tanta inteligência. Você sabe quem fixou as dimensões da terra? Quem a mediu com a trena? Onde se encaixam suas bases? Ou quem foi que assentou sua pedra angular? Enquanto os astros da manhã aclamavam e todos os filhos de Deus aplaudiam. Então a gente percebe aqui que onde estava o homem quando Deus estava criando todas as coisas? Onde Deus criou o mar, onde Deus criou o ar, onde Deus criou a terra, onde Deus criou os animais, onde Deus criou tudo que nós conhecemos, onde estava o homem? Nós temos que entender que nós temos um Criador, nós temos um Deus que é o dono de todas as coisas, é aquele Deus que faz, que é tudo. Então, cara, Deus ele é simplesmente perfeito. Nós temos aqui o Senhor da natureza, o Senhor de todas as coisas, e sem esse Deus a gente percebe que nós não somos nada. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, e o nosso lugar é como criatura.
e adorar ao nosso Criador e amá-lo a Ele sobre todas as coisas. Quem fechou o mar com uma porta, quando ele irrompeu, jorrando do seio materno? Quando eu coloquei as nuvens como roupas dele e névoas espessas como coeiros? Quando lhe coloquei limites com portas e trancas, e lhe disse: você vai chegar até aqui e não passará. Aqui se quebrará as soberbas de suas ondas? Alguma vez em sua vida você deu ordens para o amanhecer ou marcou um lugar para a aurora, a fim de que ela agarre as bordas da terra e dela sacuda os injustos? Por acaso você deu ordens à terra para ela se transformar como argila debaixo do sínete e se tingir como vestido, negando luz para os injustos e quebrando o braço que ameaça golpear? Você já chegou até as fontes do mar ou passeou pelas profundezas do oceano? Já mostraram a você as portas da morte, ou por acaso você já viu os portais das sombras? Você examinou a extensão da terra? Se você sabe tudo isso, me diga: por onde se vai até a casa da luz, e onde é que vivem as trevas, para que você as leve ao território delas, e lhes ensine o caminho para casa? Certamente você sabe disso tudo, pois já então havia nascido e já viveu muitíssimos anos. Você entrou nos reservatórios da neve e observou os celeiros do granizo, que eu reservo para o tempo da calamidade, para os dias de guerra e batalha? Por onde se espalha o calor e se difunde sobre a terra o vento do leste? Quem abriu um canal para o aguaceiro e o caminho para o relâmpago e o trovão, para chover em terras despovoadas e no deserto, onde os homens não habitam, para que as regiões desoladas se saciem e faça germinar e brotar a erva? Por acaso a chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio vem o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam como pedra e a superfície do lago se congela. Você pode amarrar o laço dos Pleiades ou desatar as ligações de Órion? Você pode fazer que apareçam as constelações do zodíaco na sua estação própria ou guiar a ursa com os seus filhos? Você conhece as leis do céu ou determina as funções delas sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens para que um aguaceiro cubra você? Por acaso você atira os raios e eles partem, dizendo a você: aqui estamos? Quem deu sabedoria ao íbis e inteligência ao gado? Quem está em grau de contar exatamente as nuvens e quem entorna os cântaros do céu, quando o pó do chão se transforma em barro e os torrões se amontoam? Então é que a gente percebe a pequenez e a ignorância dos homens. Nós somos tão pequenos, nós somos tão minúsculos diante da grandeza de Deus, cara. Deus, ele é simplesmente perfeito, ele é imensurável, nós não conseguimos ter a noção, a dimensão de quão grande é o nosso Deus, cara. E a gente percebe toda a nossa pequenez diante desse Criador que nos ama tanto. É você, por acaso, que caça a presa para a leoa ou sacia a fome dos leãozinhos? Quando eles se recolhem nas tocas ou ficam de emboscada nas moitas? É você que dá alimento ao corvo quando os filhotes dele gritam adeus e se agitam por falta de comida? Vamos aqui agora para o capítulo 39. Você sabe quando é que as camurças dão cria? Já assistiu o parto das corças? Você conta os meses de gravidez delas ou conhece o momento do parto? Elas se agacham, dão cria e se livram das dores. Os filhotes crescem e ficam fortes. Saem para o campo aberto e não voltam mais. Quem dá liberdade ao asno selvagem e solta as rédeas do burro chucro, a qual dei o deserto como habitação e a planície salgada como moradia? Ele se ri do barulho da cidade e não dá atenção aos xingos de quem o arreia. Ele explora as montanhas em busca de pasto, à procura de lugares verdes. Será que o búfalo aceita servir a você e passar a noite em seu estábulo? Você pode colocar nele uma canga, para que ele are a terra atrás de você? Ele é forte,
Mas será que você pode confiar nele para fazer o seu trabalho? Você pode contar com ele para que volte e venha moer o grão no terreiro? O avestruz bate asas alegremente, como se tivesse penas e plumas de cegonha. Ele deixa seus ovos no chão para chocá-los na areia, sem pensar que algum pé poderá quebrá-los ou que alguma fera possa pisá-los. Ele é cruel com os filhotes, como se não fossem seus, e não se importa com a inútil fadiga deles, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe concedeu inteligência. Contudo, quando se levanta batendo os flancos, ele se ri de cavalos e cavaleiros. Você pode dar força ao cavalo e vestir de crina o pescoço dele. Você o ensina a saltar como um gafanhoto, relinchando com majestade e terror. Cheio de força, ele pateia o chão e se lança ao encontro das armas. Ele ri do medo, não se assusta e diante da espada não volta para trás. Sobre ele ressoam o barulho do escudo, a lança faiscante e o dardo. Com ímpeto e estrondo, ele devora a distância e não para, mesmo que soe o clarim. Ao toque da trombeta, ele relincha, fareja de longe a batalha, as ordens de comando e os gritos de guerra. Será pela sabedoria que você tem que o falcão levanta voo, estendendo as asas para o sul? Por acaso é com sua ordem que a águia levanta voo e constrói seu ninho nas alturas? Ela mora nos rochedos e aí pernoita numa fortaleza de rocha inatingível. Do alto ela espia a sua presa, seus olhos já enxergam de longe, seus filhotes bebem o sangue e onde há cadáveres, ela aí está. Ou seja, nós temos um Deus que ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive dos animais. Olha para você ver as maravilhas, as perfeições que Deus colocou na natureza. Os animais, cara, são a prova viva de que Deus existe. Olha para todos os animais e imagine cada um com a sua espécie, cada um com a sua forma de agir, com a sua forma de sobreviver, e nenhum deles são desamparados pela mão do Senhor. Deus, ele é simplesmente perfeito. Capítulo 40. Javé continuou falando a Jó e perguntou: o adversário vai querer discutir com o Todo-Poderoso? Quem critica a Deus irá responder? Então Jó respondeu a Javé: eu me sinto arrasado. O que posso replicar? Vou tapar a boca com a mão. Falei uma vez e não insistirei. Falei 2 vezes e não vou acrescentar mais nada. Então aqui a gente percebe que Jó, diante de Deus, reconheceu a sua pequenez e ficou calado. Ou seja, diante ali do mistério, diante da presença do nosso Senhor, do Altíssimo, Jó reconheceu a sua falha e se permaneceu calado diante de Deus. Do meio da tempestade, Javé replicou a Jó: se você é homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá. Você se atreve a anular a minha justiça e condenar-me para justificar a si mesmo? Você tem braço como o braço de Deus? Sua voz troveja como a voz de Deus? Então revista-se de majestade e grandeza, e cubra-se de esplendor e glória. Derrame o ardor de sua ira e, com um olhar só, rebaixe todos os orgulhosos. Humilhe com o seu olhar o arrogante e esmague os injustos onde quer que se encontrem. Enterre-os todos juntos no pó e amarre-os todos juntos na prisão. Então também eu louvarei você, porque conseguiu a vitória com a sua própria mão direita. Eu destaquei aqui, cara, a explicação sobre essa parte aqui do capítulo 40. Eu gostei bastante, que ela diz o seguinte pra gente: no diálogo, os amigos, aqui tá voltando um pouco na história, se você não prestar atenção aí, preste bem atenção agora. No diálogo, os amigos procuravam a todo custo afirmar que Jó estava sofrendo porque havia cometido alguma falta moral ou violação da ética. Por sua vez, Jó se defendia, sempre afirmando sua própria justiça. E aqui se chega ao impasse criado pelo dogma da retribuição. Ou Deus está certo e Jó errado, ou Jó de fato é justo e Deus injusto. Será? Aqui no versículo 8, vou até repetir aqui pra gente: você se atreve a anular a minha justiça e condenar-me para justificar a si mesmo? Mostra que, dentro dessa teologia, o homem chega a cometer não um pecado moral,
mas o pecado teológico, que consiste em se igualar a Deus para lhe pedir contas e julgá-los. Então a gente se acha até muito importante, querendo até pedir contas para Deus para poder entender aquilo que nós estamos passando e até mesmo colocar ele como culpado de nosso sofrimento, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós não temos a consciência daquilo que Deus faz. Se Deus faz, ele é Deus. Se Deus não faz, ele continua sendo Deus. Se há alegria, Deus está ali. Se estamos passando por algum sofrimento, Deus está ali. Então nós temos que nos entregar verdadeiramente, confiar nos projetos do nosso Senhor. Aí aqui continua na explicação. Assim o autor lembra uma verdade, que embora seja o cerne de toda a Bíblia, muitas vezes pode ficar esquecida. Deus é Deus e o homem não é Deus. Olha que maravilha. Deus é Deus, então não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus. E nós não somos nada sem o nosso Senhor. O homem não é Deus. Então nós temos que servir ao verdadeiro Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso e que está acima de todos os céus. Então, cara, Deus é simplesmente perfeito. Nós devemos amá-lo e viver para Deus, viver para Cristo. Sinceramente, vale muito a pena. Vamos permanecer fiéis e tementes ao nosso Senhor. Vamos aqui agora para o versículo 15, tá? Veja o Bimote. Fui eu que o criei, como criei você. Ele come grama como faz o boi. Veja a força de suas ancas, o vigor do seu ventre musculoso. Quando ergue a cauda como cedro, trançando os tendões de suas coxas, seus ossos são como tubos de bronze, e sua carcaça parece feita de barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus e somente o seu Criador pode ameaçá-lo com a espada. Deus lhe proíbe a região das montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo do lótus e se esconde entre os juncos do pântano. O lótus o cobre de sombra e os salgueiros da torrente o envolvem. Ainda que o rio transborde, ele não se assusta. Ao contrário, fica tranquilo, mesmo que o Jordão faça uma espuma em sua boca. Quem poderá agarrá-lo pela frente ou perfurar suas narinas com um gancho? Por acaso você é capaz de pescar o Leviatã com anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Você é capaz de furar as narinas dele com um junco e perfurar sua mandíbula com gancho? Será que ele viria até você com muitas súplicas ou lhe falaria com ternura? Será que faria uma aliança com você para você fazer dele o seu criado perpétuo? Você brincará com ele como se fosse um pássaro, ou você o amarrará para suas filhas? Será que os pescadores o negociarão, ou os negociantes o dividirão entre si? Poderá você crivar a pele dele com dardos ou a cabeça com um arpão de pesca? Experimente colocar a mão em cima dele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá isso. Capítulo 41. Veja, diante dele toda segurança é apenas ilusão, pois basta alguém vê-lo para ficar com medo. Ninguém é tão corajoso para provocá-lo. Quem poderia enfrentá-lo? Cara a cara, quem jamais se atreveu a desafiá-lo e saiu ileso? Ninguém debaixo de todo o céu. Não deixarei de descrever os membros dele, nem sua força incomparável. Quem abriu sua couraça e penetrou por sua dupla armadura? Quem abriu as duas portas de sua boca rodeadas de dentes terríveis? Suas costas são fileiras de escudos, ligados com laque de pedra. São tão unidos uns com os outros que nem ar passa entre eles. Cada um é tão ligado com o outro que ficam travados e não se podem separar. Seus espirros lançam faísca e seus olhos são como a cor rosa da aurora. De sua boca irrompem tochas acesas e saltam centelhas de fogo. De suas narinas jorra fumaça como de caldeira acesa e fervente. Seu bafo queima como brasa e sua boca lança chamas. Em seu pescoço reside a força e diante dele dança o terror. Os músculos de seu corpo são compactos, são sólidos e imóveis. Seu coração é duro como rocha e sólido como pedra de moinho. Quando ele se ergue, os heróis tremem e fogem apavorados. A espada que o atinge não penetra,
nem a lança, nem o dardo e nem o arpão. Para ele o ferro é como palha, e o bronze como madeira podre. A flecha não afugenta, na verdade, e as pedras da funda se transformam em palha para ele. A, moça, a maçã é para ele como estopa, e ele zomba dos dardos que assobiam. Seu ventre coberto de escamas pontudas é um grande de ferro, que se arrasta sobre o lado. Perdão. É uma grade de ferro que se arrasta sobre o lodo. Ele faz ferver o fundo do mar como caldeira e a água fumegar como vasilha quente cheia de unguentos. Atrás de si deixa uma esteira brilhante, e a água parece cabeleira branca. Na terra ninguém se iguala a ele, pois foi criado para não ter medo. Ele se confronta com os seres mais altivos, e é o rei das feras soberbas. Capítulo 42. Então Jó respondeu a Javé: Eu reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus projetos fica sem realização. Então aqui Jó enxerga a grandeza, a magnitude, o esplendor de Deus, pois nós temos um Deus que tudo pode fazer, que de tudo é dono, que tudo vem de Deus. Então, cara, nós temos um Deus perfeito e pode ter certeza que todos aqueles que confiam, aqueles que colocam a sua esperança, colocam a sua fé nos caminhos do Senhor, que os projetos de Deus, que os propósitos de Deus façam valer a pena na nossa vida, pode ter certeza, cara, que esses projetos, que tudo vai se realizar, nada vai ficar sem se realizar. Todo o propósito de Deus que Ele imagina para a nossa vida, que Ele quer para a nossa vida, vai se realizar. Então confie no Senhor e faça a vontade dEle. Tu disseste: quem é esse que escurece os meus projetos com palavras sem sentido? Pois bem, eu falei sem entender, de maravilhas que superam a minha compreensão. Tu disseste: escute-me, porque vou falar. Vou interrogá-lo e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, os meus olhos te veem. Por isso eu me retrato e me arrependo sobre o pó e a cinza. Javé terminou de falar com Jó e se dirigiu a Elifaz de Temã, dizendo: Estou irritado contra você e seus 2 companheiros, porque vocês não falaram corretamente de mim como falou o meu servo Jó. Portanto, peguem 7 bezerros e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó. Ofereçam os animais em holocausto e o meu servo Jó intercederá por vocês. Em atenção a ele, eu não os tratarei como a insensatez que vocês merecem. Perdão. Em atenção a ele, eu não os tratarei como a insensatez de vocês merece, porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou o meu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate fizeram o que Javé lhes tinha ordenado, e Javé atendeu às orações de Jó. Quando Jó intercedeu por seus companheiros, Javé lhe mudou a sorte e duplicou todas as posses. Seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos foram visitá-lo. Almoçaram em sua casa e o consolaram e confortaram pela desgraça que Javé lhe tinha enviado. Cada um ofereceu a Jó uma soma de dinheiro e um anel de ouro. E Javé abençoou Jó mais ainda do que antes. Olha para você ver. A felicidade, as coisas boas ali voltaram para a vida de Jó. Jó foi abençoado novamente. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Em toda a terra não havia mulheres mais belas do que as filhas de Jó, e o seu pai repartiu a herança entre elas e os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu seus filhos, netos e bisnetos. Depois Jó morreu, velho, em idade avançada. Então, assim a gente finaliza com a história de Jó. Vou dizer para você que a história de Jó é fantástica, que a gente percebe aqui como o ser humano é pequenininho e Deus é gigantesco. Deus é maravilhoso, cara. Deus ele é simplesmente perfeito. Então a importância de sempre se permanecer fiel a esse Deus que nos guia no caminho, mesmo estando na alegria, mesmo estando ali vivendo coisas boas, e também, em exemplo aqui da vida de Jó,
vivendo momentos de dificuldades, momentos de sofrimento. Então é permanecer fiel a Deus sempre, em toda e qualquer circunstância, tá bom? Um beijo, um abraço para sua família. Até mais. Tchau, tchau.